nota-se nas mídias sociais e outros veículos de divulgação espírita que muitos adeptos têm se dividido no tocante à questão do caráter ou aspecto que predomina no movimento espírita. Uns afirmam que o movimento espírita apenas desenvolveu o seu lado religioso e que é importante desenvolver outros aspectos. Outros vão além e criticam o movimento espírita por isso. Qual é a sua opinião? Qual seria o ponto de equilíbrio entre atividades desses três aspectos, o religioso, filosófico e científico, para as casas espíritas, para o movimento espírita? Como desenvolver um aspecto como o científico, por exemplo, que seja ainda fraco em um centro, casa ou grupo espírita? Existe orientação para isso nos órgãos de unificação como o FEB e o USE? Acho que acabou de ser respondida a questão, então me facilitou bastante aqui. Eu só vou reforçar isso, corroborando, né, o que os amigos já comentaram. No livro Que é Espiritismo, Kardec, quando vai definir o que é Espiritismo, ele fala que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica que vai estudar justamente as relações existentes entre o espírito, matéria e o próprio universo e as consequências morais desta relação. Então, como os nossos amigos já comentaram, não tem como dissociar, né, você trabalhar, ou até como alguns querem fazer, departamentalizar, né? Não, aqui é ciência, lá é filosofia. Não existe isso no Espiritismo, apesar do tema do nosso Itafogo ser justamente esse, Espiritismo, Ciência, Filosofia e Religião. Os três estão intrinsecamente ligados e não tem como separar. O que acontece é que as pessoas, para justificar um certo comodismo intelectual em se debruçar sobre a necessidade de estudar Kardec e as relações com o mundo material, as pessoas se acomodam em moralmente dizer quis com a sua função de espírita, deixando outros aspectos para elementos diferentes ou oportunidades diferentes. Não dá para a pessoa se autoafirmar espírita sem entender que se trata de um aspecto de observação não só dos fenômenos mediúnicos, mas daquilo que nós estamos tateando com a realidade, com a manifestação dos seres inteligentes, trazendo informações com as suas consequências morais e aplicação direta em nossa vida. Não dá para ela departamentalizar isso, achando que vai resolver o problema do comodismo intelectual do cidadão ou da cidadã. Então, quando alguém diz, eu me preocupo mais, como o Alexandre respondeu numa das primeiras questões, eu me preocupo mais em fazer o bem porque é isso que importa. Se a pessoa não estuda e não sabe como fazer o bem, ela pode estar fazendo o mal achando que está fazendo o bem. Um exemplo que a gente dá, imagina quem é da área de saúde, se houver algum acidente de trânsito e a pessoa estiver deitada no chão, né, no asfalto e tal, quando se vai se aproximar dessa pessoa, não se pode mexer na pessoa, porque você pode agravar um problema que ela pode já se encontrar. Tem que esperar uma equipe médica movimentar a pessoa. Ah, não, mas eu quero ajudar, eu sou movido pelo bem, então eu quero recolher essa pessoa para levá-la para o hospital. Cuidado! Você pode estar não só prejudicando o resto da vida essa pessoa, como você pode agravar o problema até chegar ao óbito, dependendo do que você estiver fazendo. Ou seja, não é a boa intenção que conta. Aí vem aquela questão do que o Alexandre também tinha respondido, da necessidade do espírita instruir-se. Essa instrução não é instrução formal, né, de bancos escolares. É a instrução do conhecimento da realidade que faz com que nós tenhamos esse corpo teórico chamado Espiritismo, na sua consistência, fruto de uma ciência de observação de fenômenos legitimamente consolidados e que faz com que nós tenhamos a certeza de defender esta ou aquela ideia com uma argumentação segura e nos afirmarmos espíritas. Ah, eu sou espírita. Por quê? Por fé. Não, eu sou espírita porque eu compreendo a realidade onde nós nos encontramos, eu tenho dentro da minha certeza aquela convicção que me faz ser melhor, sabendo das consequências que eu terei futuras, porque é um ato racional e nós estamos nesse período de nós agirmos bem racionalmente. Vai chegar um momento que nós vamos agir bem quase que
condicionalmente, né? Eu ajo bem por agir bem. Jesus não ficava pensando, vou fazer o bem, não vou fazer o bem, né? Jesus fazia o bem. Nós pensamos, vou fazer o bem, não vou fazer o bem. Porque no nosso nível evolutivo ainda temos que nos defrontar com escolhas que fazem com que nós tenhamos a consolidação daquilo que a gente acredita. Mas nós, nesses aspectos aí, já foi respondido, nós temos que trabalhá-los de maneira simultânea. Então, a proposta das casas espíritas, ou qualquer outra, no final da pergunta citava o que as entidades federativas fazem nesse sentido. Isso que nós estamos fazendo agora, conversar. Nós temos que trabalhar, trocar ideias e não impor. Olha, você deve fazer isso. Não. Compreenda o Espiritismo, compreenda Kardec, você naturalmente vai se debruçar sobre os aspectos científicos, sobre os aspectos filosóficos e vai entender as consequências morais, que nós vamos considerar isso como a questão ética que faz parte do proceder do Espírito. E para fechar, eu já estourei o tempo, na Revista Espírita de dezembro de 1863, Kardec coloca as fases do Espiritismo. Desde a curiosidade com a manifestação dos fenômenos, depois do período filosófico, com o lançamento do Livro dos Espíritos, apresentando esse corpo teórico do Espiritismo. Depois ele fala assim, aí nós entraremos no período de luta. Que período de luta é esse que Kardec colocava? Contra todos aqueles que colocavam situações de embaraço para a propagação e desenvolvimento do espírita, e pior, ele colocou como símbolo, né, o Auto de Fé de 1861, de Barcelona, onde se queimaram livros espíritas. O bispo, né, de Barcelona mandou queimar lá 300 títulos, 300 livros, né, espíritas, e ajudou a divulgar o espiritismo. Mas aí começou o período de luta. Quando Kardec desencarnou, ainda estávamos no período de luta. E agora podemos até arriscar mais. Depois ele falou, depois do período de luta, nós entraríamos no período religioso. Veja, Kardec nunca assumiu o papel religioso, o Silva falou muito bem. Que sentido religioso é esse? Da fraternidade e solidariedade. Nós não entramos no período de fraternidade e solidariedade, todos entre nós não chegamos nesse período religioso. Não é ficar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo que caracteriza o período religioso. É na solidariedade entre todos, que é a parte filosófica. Esse é o período religioso. Nós não chegamos nele. Aí tem o período intermediário e finalmente o período de renovação social, onde nós vamos aplicar isso na sociedade como um todo. Nós estamos no período de luta. Só que agora o período de luta não são mais os detratores externos. Nós temos detratores internos. Obrigado. Nós temos detratores internos, fazendo com que nós tenhamos, entre nós espíritas, necessidade de ficarmos discutindo, brincando. Em redes sociais a gente vê muito isso. Pessoas que se dizem espíritas se degladiando uns com os outros para falar que eles têm a verdade, ou que eles têm a maneira correta de fazer. Se nós temos esse problema interno, nós ainda estamos no período de luta. Então, o aspecto que nós temos que valorizar é a compreensão do Espiritismo, mas a prática da caridade na sua essência, que não dispensa estudar as relações do mundo material e também as consequências filosóficas.